Desenvolvendo processos no DocSystem ECM. Desenvolver processos no DocSystem não é uma tarefa difícil. Você não precisa ser nenhum expert em TI. Basta algumas horas de treinamento e você já estará apto a desenvolver os seus próprios fluxos de trabalho. Temos dentro da estrutura de documentos uma pasta chamada Ordens de Serviços. Vamos então construir um processo dentro desta pasta para que o sistema faça o controle das ordens de serviços. Para iniciar a construção do workflow, basta clicar com o botão direito na opção Workflow Design e iniciar um novo processo. Podemos nomear o processo como Ordem de Serviços. Depois podemos descrever o processo para controle de solicitações de serviços. O segundo passo é indicar em que pasta esse fluxo acontecerá. Para um melhor controle das etapas do processo, vamos inserir uma ação para controle do status. Esse primeiro status será OS aberta. O DocSystem possui várias ações automáticas. Vamos utilizar a ação de definir valor do campo, que permite que eu possa ir alterando um campo de status. Esta funcionalidade também tem vários outros recursos que podem ser utilizados de acordo com a minha necessidade de customização do processo. Inclusive, pode ter ações que são executadas através de códigos em VB ou em C#. Nesta etapa, definimos o primeiro status do nosso processo. Depois, vamos enviar a atividade para o usuário, analista ou técnico. Aqui vamos descrever a orientação para a execução da tarefa. Favor analisar a solicitação e iniciar o atendimento. Essa informação é que vai aparecer na janela de trabalho do usuário. Aqui vamos definir quem será o usuário para executar essa tarefa. Pode ser um único usuário ou pode ser um grupo de pessoas. Se eu não souber o usuário, eu posso definir o próprio agente, que é o usuário que iniciou o processo, ou eu posso perguntar a esse usuário quem será o próximo usuário da tarefa, ou eu posso também incluir essa informação em um campo de índice. Eu posso buscar esse dado a partir de um banco de dados, de logins. Eu posso também visualizar e enviar essa atividade para o usuário da tarefa anterior. Nesse caso, nós não temos nenhuma ação anterior. Eu poderia definir que o usuário dessa etapa seria o usuário que visualizou o documento na etapa anterior, ou que fez um comentário na etapa anterior, ou que aprovou ou reprovou, ou que fez a última modificação, ou que criou o documento. Nesse caso, nós vamos trabalhar com o campo de índice, que será o analista responsável, que vai ser selecionado pela pessoa que vai fazer a abertura da OS. Aqui eu vou definir as principais ações que esse usuário pode fazer. Então eu vou colocar a ação de aprovar e rejeitar e vou personalizar o comando que o usuário vai executar ao final da tarefa. Então ele pode dizer aqui, a ordem de serviço foi fechada, ou ele pode cancelar. Eu também poderia controlar o tempo que ele tem para fazer essa tarefa. Nesse caso, eu controlo em dias, horas e minutos. O sistema habilita uma segunda rota, que aí eu teria que tratar essa rota com as ações que vão ser realizadas pelo sistema, caso o usuário não cumpra o prazo. Vamos trabalhar apenas com duas ações. Se a OS foi fechada, então vamos mudar o status e o status vai passar a ser fechada. Então, vamos utilizar o mesmo recurso anterior para poder alterarmos o valor do campo de status. Status da OS fechada. Da mesma maneira, temos que tratar a rota cancelada. Então, vamos também inserir um status. Então, nesse caso, o status será cancelada. Para o bom andamento desse fluxo, a OS deve retornar. Então, aqui seria a etapa do atendimento com orientação. Favor confirmar o fechamento da OS e a satisfação do cliente. Da mesma maneira, nós vamos agora definir quem é o usuário. Nesse caso, vamos informar o usuário agente, que foi a pessoa que abriu a OS. Também podemos continuar com a opção de aprovar ou reprovar e personalizar as ações. Então, ele pode ok, confirmado. Então, nesse caso, se ele confirmar que a OS foi finalizada, então o sistema não vai fazer nada porque a OS já está fechada. Então, simplesmente encerra o fluxo. Se ele não confirmar que o atendimento foi fechado, então ele pode reabrir o atendimento e devolver novamente a solicitação para o técnico. Nesse caso, o sistema vai alterar o status da OS e como é um trabalho a ser refeito, então o sistema vai colocar como pendente. E a partir desse momento ele vai devolver essa ação para o técnico.
o mesmo analista que fez o atendimento. O nosso processo já foi concluído, então agora vamos apenas habilitá-lo para que ele possa iniciar automaticamente a partir da inserção de um novo dado dentro dessa pasta. Depois que o processo está finalizado, o usuário já pode imediatamente começar a trabalhar com ele. Se você deseja agregar as vantagens do DocSystem para a sua empresa, entre em contato com uma de nossas unidades.